Erev Shabbat Shalom. Essa semana nós vamos ler Parashat Mishpatim. Parashat Mishpatim fala, na maior parte dela, sobre leis sociais. E Rashi já diz que porque a Parashá começa com Vav, Ve'ele, e esses são as leis. Rashi traz o famoso Midrash que como os 10 mandamentos veio de Sinai, também as leis veio de Sinai. Mas a Parashá começa com os alachot de Eved Ivri, de um Yehudi que foi roubar e não tem dinheiro para pagar, e esse Yehudi é vendido como escravo. A Torá diz, 6 shanim ya'avod, 6 anos esse Yehudi vai trabalhar na casa de quem comprou ele. E não é agora a hora para entrar em todos os detalhes, mas essa venda como escravo é mais uma venda educacional do que castigo. Somente pessoas especiais, certas, podem comprar esse escravo. Tem muita coisa que não pode dar para ele fazer, tem que dar para ele em situações bons, e tem que até, se ele tem família, tem que sustentar a família dele por enquanto que ele está trabalhando. E diz a Torá, Bashvi'it, no 7º ano, depois de 6 anos de reeducação, que ele mora na sua casa e entende como funciona uma vida digna de uma pessoa, Bashvi'it, no 7º ano, Yetzer lachofshi chinam, ele tem que sair para a liberdade. Mas a Torá conta que pode acontecer uma situação que vem o escravo no final de 6 anos e fala para o dono, sabe, Ahavti et Adoni, et Ishti, et Banai, lo yetzer chofshi. Na verdade, eu gosto desse estilo de vida. Na verdade, esse estilo de vida resolve muita coisa. Quem não quer viver com as contas pagas? Esse escravo trabalha lá na casa do dono dele, tem boas condições, tem uma boa casa, o dono tem que sustentar a família do escravo. Tá bom. Mais ou menos um trabalho com condições muito melhores, porque o dono ainda tem que sustentar a família. Então, o escravo resolve, tudo bem, vou ficar assim, gostei. Quem não ia gostar? Diz a Torá que se o escravo fala isso, o dono pega ele e a gente faz uma marcação no ouvido dele. Basicamente uma marcação de humilhação, marcação de uma pessoa que está errado. E aqui pergunta a nossos sábios, por que ele está tão errado? Na verdade, ele começou com uma coisa errada, começou com haverá, começou com roubar, mas no final das contas deu certo. Ele foi vendido para uma pessoa com dinheiro, para uma família com condições boas, uma família que consegue sustentar tanto a família dele, do escravo, como o próprio escravo. O que ele está fazendo, basicamente, está trocando trabalho dele por condições bons. Então, por que não? Por que tem que humilhar ele? Para responder isso, diz Rabbi Yaakov Garansky, Alav Shalom, que tem uma Mishnah em Masechet Avot. Akavia ben Mahalalel Omer, ele diz, Yistakel bishlosha dvarim, olha, a pessoa tem que olhar, pensar em 3 coisas, viet abari de avera. Você não vai cair no pecado. Mas se a gente traduz essas palavras na tradução simples, viet abari de avera, você não vai vir nas mãos da avera. Pergunta Rabbi Yaakov Garansky, haverá tem mãos? Pecado tem mãos?
Akavia ben Mahalalel deveria dizer: você não vai pecar, mas não que você não vai cair nas mãos da Avera. Responde Rebbe Yaakov Galinsky Alav Shalom, que na verdade a Avera, ela tem mãos. A Avera tem braços e muitas vezes a pessoa, ele fez uma Avera, mas agora ele tem que cuidar de não ser abraçado pela Avera dele. A pessoa tem que saber levantar, mesmo se a pessoa caiu, mesmo se pecou uma vez, a pessoa tem que saber levantar e afastar do Avera. O problema é que tem pessoas que pecam, fazem uma coisa errada e deixa aquele pecado, deixa aquela Avera abraçar eles e não deixar eles sair. Diz Rebbe Yaakov Galinsky que isso, na verdade, é o problema desse escravo. O escravo, ele fez uma Avera, fez um pecado, ele roubou. Ele caiu nas mãos da Avera, porque ele não tinha como pagar. Tinha que deixar a família, tinha que trabalhar. É certo que ele recebe condições bons. Mas agora, no 7º ano, a Torá está dando para ele a chance de sair do abraço do Avera e voltar para ser uma pessoa livre, uma pessoa que não tem nada a ver com a Avera que ele fez mais. Já foi resolvido. Se a pessoa já se adaptou, já se acomodou nessa situação, então, na verdade, a pessoa não somente que ele pecou, ele deixou a Avera abraçar ele e ele fica lá abraçado. Isso é o grande pecado. E isso a Torá quer nos ensinar desde o começo. Logo depois que recebemos a Torá, diz a Torá, é normal. Logo depois de receber Torá e Mitzvot, nós temos uma parashá inteira de leis sociais. É normal que a pessoa erra, normal que a pessoa, talvez ele pensa um pensamento errado, que uma coisa deve ser dele, que às vezes está errado e tem que ter um bedin que vai abrir os olhos dele e falar que não é assim. É normal que pessoas erram, normal que pessoas até pecam. Mas a primeira coisa que a pessoa tem que tomar cuidado é, mesmo que a pessoa caiu, errou, pecou, não cair nas mãos do errado dele. Não cair nas mãos do pecado dele. A pessoa tem que saber se levantar e continuar a vida. Não fica grudado. E ainda mais, não fica acomodado com aquela situação que a pessoa chegou. Isso é uma mensagem que a Torá tem para nós logo depois de Matan Torá. Ensinar a parte teórica, ensinar a parte da emuná, ensinar a parte positiva é muito bom. Mas temos que saber, às vezes a pessoa tem testes. E mesmo se a pessoa caiu, a coisa mais importante, não fique lá. Levante e continua fazendo coisas boas, positivas. Shabbat Shalom.